ti, Jesus. Espírito divino, reluzente luz. Então minha alma entra em teu sublime altar. Me sinto como um anjo a te glorificar, pois tu és poderoso, Senhor, pois tu és o Altíssimo Deus, pois tu és e serás meu Senhor, pois tu és para todos a paz. E quando a tua glória desce sobre nós, sabemos as razões dos nomes que tu tens, porque sem merecer nos amas tanto, Deus. Tu és maravilhoso e a todos eu direi: El Shaddai. Altíssimo Deus, eis o Deus dos que passaram, eis o Deus a quem eu sirvo, Elohim, o meu Deus e Senhor, que faz cessar a guerra dos homens desta terra. Shalom, para todos a paz. É o Shaddai. Altíssimo Deus, Elohim, Elohim, o meu Deus e Senhor, Shalom, Shalom, para todos. Paz, oh yeah, paz. Sítio Coqueiros,
toda a infraestrutura para você passar dias incríveis com decoração personalizada, é o lugar certo para dizer sim. Planeje aqui o retiro da sua igreja, a festa do aniversário tão sonhada, o evento corporativo da sua empresa. Você sonha, nós realizamos. Sítio Coqueiros. Olá! Hoje e agora nós estamos num novo espaço, estamos aqui numa área externa, aqui no Sítio Coqueiros, apreciando esse momento lindo e maravilhoso e o ar fresco. Só que vocês podem ver que eu estou aqui com toda a equipe, uhul! A equipe linda, a equipe maravilhosa, meus amigos, meus parceiros. E nós vamos, nesse momento, começar falando sobre o nome do nosso programa, né? Onde a gente fala sobre conexão total. E a gente vai começar a debater um pouquinho sobre esse assunto, né? O que é conexão? Por que a conexão é importante? Você já usou a conexão na sua vida? Você de casa, você é uma pessoa bem conectada com a vida, conectada com a família, conectada com a sua vida social? Então nós vamos conversar um pouquinho aqui, vamos conversar sobre as nossas conexões, conversar sobre os nossos relacionamentos e as nossas experiências. Meu amigo Cristiano, conta pra gente, você acha importante estarmos conectados com as pessoas que estão à nossa volta, com pessoas positivas? O que você pensa sobre isso? Conexão, ela está muito ligado à empatia, né? Colocar-se no lugar do outro. E a questão da conexão positiva, né, é algo que eu vinha refletindo, que quem somos nós? Nós somos a conexão positiva para os negativos? Nós influenciamos as pessoas? Porque somente se conectar com pessoas positivas não influencia na vida de outras pessoas. Então há necessidade de nós sermos o positivo para o negativo, para que possa fluir, né? Para que possamos alcançar, né, um objetivo maior, né? A conexão é passar algo, né? É entregar algo. Sim. E o que nós temos para entregar? Quais os valores que nós temos? Sim. Então é importante, né, que nós venhamos a buscar essas conexões com pessoas que também precisam, aquelas que estão fora do contexto, aquelas que estão necessitando, né? E quando nós nos colocamos no lugar dessas pessoas, nós entendemos a real missão de estar conectados uns com os outros. Muito bem, porque quando a gente pensa em conexão, a gente só pensa naquilo que é igual, ou aquilo que vai trazer algo. E o que a gente está passando? E o que a gente está influenciando? Então, conectar-se também é a gente passar algo de positivo para quem talvez não esteja aí tão positivo como a gente gostaria. Jaqueline, minha querida, vamos falar. Jaqueline é muito comunicativa, né? Jaqueline fala bastante mesmo. Se deixar, ela vai embora mesmo. Me conta, minha querida. Jaqueline Cândida, me conta, minha querida. A conexão na sua vida te levou a outros patamares? Você valoriza conexões? Sim, Nívia, com certeza a conexão é super importante. E conexões trazem benefícios. Inclusive, trouxe você para a minha vida. O programa Conexão Total trouxe os meus amigos aqui. Isso é conexão. E é muito importante nós estarmos atentos, né, para o que vem para nós, né? Estejamos abertos a novos relacionamentos, conectarmos com novas pessoas. E a conexão ela trouxe tanto benefício, como eu falei, trouxe você, trouxe o programa Conexão Total, trouxe essa equipe linda de apresentadores, e eu tenho certeza que
o que Deus tem para nós é muito mais além. Por isso a importância de estarmos realmente abertos, né? Por causa das oportunidades que surgem. E interessante, o Cristiano falou sobre a conexão, nem sempre ela é positiva, a outra pessoa está no positivo, não é verdade? Mas quando nós estamos no positivo e alguém que nós vamos nos conectar está no negativo, essa positividade que existe em nós é capaz de influenciar o outro, certo? Imagine só, de repente, alguém que anda muito mal-humorado, alguém mal resolvido com problemas emocionais. Você que está bem, Deus te leva até essa pessoa, Sim. certo? E permite que haja uma conexão. Sim. É tão lindo isso, é tão maravilhoso, é tão assim espetacular, vamos dizer assim, que a sua conexão positiva pode influenciar o outro. E assim torná-lo positivo. Perfeito. Porque a Bíblia diz, o que é ligado na terra será ligado no céu. O que nós conectarmos na terra, né, é conectado no céu. Então a conexão é algo assim super importante e é algo do coração de Deus, né, Lívia, né, gente? Com certeza. A conexão ela não acontece por acaso, né? Tem isso. Quando nos conectamos a alguém ou a algum lugar também, existem conexões também relacionadas a lugares, conexões geográficas. E às vezes você não entende porque Deus te leva tanto para um lugar, tanto para uma direção. Com certeza tem alguém ali que Deus quer te conectar, ou tem uma oportunidade, ou a porta que você precisava está lá. E às vezes Deus muda a gente, não é, doutora Jane? Às vezes Deus muda a gente de direção, muda a gente de residência. Por causa de uma conexão. Fale um pouco sobre isso. De estado, né? De estado! Eu vim de São Paulo, sou paulista, e Deus me conectou a essa terra, a estado do Rio maravilhoso. Daqui que nem bom, quero né, sair gente? mais. Olha! Me conectou com vocês. Nós nascemos de uma conexão. Sim. E fazemos, e assim vamos gerando conexões e conexões e nos abençoando. Perfeitamente. A gente tem um belo exemplo, né? Muito bom. E agora a gente mudando só um pouquinho, né, de assunto, a nossa amiga Keila Araújo, ela lançou o livro dela, O que fazer quando não pular o seu portão? E alguns de nós estivemos lá no lançamento do livro da Keila, tudo lindo, maravilhoso, minha amiga linda. Foi uma tarde muito gostosa, né? Uma tarde onde nós podemos ver a mão de Deus realmente, respostas do céu, né, sobre a vida da Keila. E eu queria, Keila, que você já abrisse esse momento nosso de bate-papo. E primeiro, por que o que fazer quando não pular o seu portão? Quando nasceu esse tema aqui no seu coração? Por quê? Boa noite, pessoal. Pois é, né? O livro em si, eu já desde novinha, e já tem um tempinho, né, que eu fui novinha, então eu tinha o hábito de escrever, passei pelas fases de diários, né, aquelas fases que as mocinhas passam e tudo. Na adolescência isso foi aumentando, e na adolescência, mais para a idade da maturidade, eu tinha o meu caderno de oração, onde, né, palavras que Deus falava, anotações, enfim, eu sempre fui muito da escrita. As pessoas à minha volta, amigos, familiares, falaram: você tem que escrever alguma coisa, você tem que escrever um livro. Eu falei: gente, mas eu vou falar de quê? Como assim escrever um livro? Escrever um livro não é assim, né? Ah, vai lá e escreve um livro. E eu nunca levei isso muito a sério. E no caminhar de um processo, né, que eu passei de espera, o Senhor foi gerando isso dentro de mim. Mas não foi fácil aceitar o desafio de escrever, porque eu sempre achei que era impossível. Eu achava que não era para mim, que eu precisaria ser muito mais inteligente, muito mais culta, sabe? Eu precisaria ser aquelas pessoas que liam 5 vezes por semana, 10 livros por mês. Eu teria que ser super assim, expert no assunto para eu pensar em escrever alguma coisa. Só que Deus não quer assim, né? Deus nunca quer assim. Deus quer nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, porque Ele sabe que existem muitas pessoas como nós que vão ser abençoadas com o simples que vem da gente, de nossas mãos, né? E no meio desse processo de espera, né, na área da maternidade, que foi o meu caso, sim, o Senhor falava muito com relação a passar essa mensagem para outras pessoas,
principalmente para as mulheres. Porque o casal, quando ele espera por um filho, eles esperam juntos. Sim. E nós passamos isso lá em casa por 12 anos. E não é, tem muitas pessoas que me perguntavam, mas o problema é de quem? É seu ou dele? Eu falava, o problema é nosso. É nós que não podemos ter, né? E isso foi gerado ao longo de muitas lutas e muitas dores e muitas renúncias. E aí amigos e amigas foram sendo grandemente usados por Deus e falavam, escreve um livro. E eu falava, gente, mas todo livro tem que ter um final feliz. Não é possível, né? Novela tem final feliz, filme tem final feliz, livro tem que ter final feliz. E eu relutava por conta disso. Eu pensava, quando eu receber a promessa, eu escrevo, porque vai ser bem mais bonito, né, gente? Cá pra nós, né? Uma mulher esperou, passou isso, passou aquilo. Aí no final tem aquele desfecho, e ela recebeu o que esperava. E era isso que eu queria compartilhar para outras mulheres, uma palavra de fé, de esperança. E não foi bem assim, né? E o Senhor falava, o que você precisa está dentro de você. E eu falei, mas eu não tenho nada dentro de mim, Senhor. Eu só tenho dúvidas. Um não, né, que para mim eu recebi como isso, né, uma resposta negativa em relação às orações e tudo mais. E dúvidas, muitos questionamentos, né, que eu acredito que todo casal que passa por isso, ou quem espera por alguma coisa, durante muito tempo passa. Sim, claro. Muito mais no nosso meio cristão. Por que comigo? Nossa, mas eu sempre fui fiel ao Senhor. E, nossa, eu sempre fiz tudo tão certinho, mas eu cresci no Evangelho. E agora que era para eu receber a minha bênção, ela não vem. Ainda mais quando nós recebemos palavras, profecias, revelações. E tudo isso era um conflito muito grande, muito grande. E aí, nesse processo todo, nasceu o livro, né? Ele fala não só assim do meu testemunho desse período de espera e tudo mais, mas eu comento também sobre alguns personagens bíblicos que passaram por frustrações, por lutas e ainda assim não abriram mão da sua fé, porque o que mais me incomodava, assim, eu acho que a inquietude, né, maior era perceber que muitas pessoas passavam pela mesma coisa que eu, nem sempre nessa área da maternidade, mas pessoas que esperavam por um casamento, pessoas que esperavam por um emprego, pessoas que esperavam por uma casa. Chegava em determinado momento desse processo, elas não tinham mais fé, elas não tinham mais forças. Elas, não era culpa delas, mas era desgastante a espera. E acabavam se afastando de Deus. Porque o peso que vem para um cristão é grande demais. Eu acredito que fora do nosso meio também é pesado uma mulher esperar por isso. Mas no nosso meio a cobrança é muito maior. Porque são muitos questionamentos que as pessoas nos fazem e nos impõem, né? Gerando até mesmo culpa. E muitas pessoas, muitas mulheres que eu conheci, enfim, não conseguiam lidar com isso muito bem. E eu falava assim, gente, tudo bem, eu tô mal pra caramba, assim, né? Tinha dias de muito choro, de muita dúvida, mas eu permaneci fiel, porque eu falava assim, eu só tenho o Senhor. E aí tinha aqueles dias, né? Sim, claro. De ir para o quarto e chorar e desabafar com ele, e questionar e perguntar por que comigo? Por que eu? Sabe, mas o Senhor falou, eu sonhava, gente, eu tinha tantos sonhos, eu sonhei já com criança dentro da minha casa. E era real aquilo, e assim, gerava muitas dúvidas. E aí o livro nasceu como uma forma assim, como o consolo que eu recebi nesse processo, que não é assim de um dia para o outro, né? Eu falo que é um processo porque dias eu estou muito bem, dias eu ainda me pergunto. Então assim, Keila, mas você escreveu o livro e você está zerada? Já me perguntaram. Você está bem resolvida, né? Você escreveu até sobre isso. Eu falei, mais ou menos. Né? Porque é um processo, eu acredito que nós aprendemos muito isso em psicanálise, né? Todos nós temos falta de algo, existe a falta, existe um vazio dentro de nós, que quando nós alcançamos aquilo, alguma outra coisa nós vamos buscar. E se isso não acontecer, tem alguma coisa errada. Esse é o certo.
Então, assim, existe esse vazio. Então, quando nós não nos damos conta que esse vazio, no meu caso da maternidade, ele pode sim ser preenchido por outras coisas, né? Eu comecei a ser muito mais grata a Deus pelo meu casamento, pela minha família, pelos meus sobrinhos que nasceram no meio desse processo, enfim, pelas minhas amigas. Eu sou tia dos filhos de todas as minhas amigas, então assim, não é fácil você chegar para uma mulher e falar assim, né? E a gente ouve muito isso, as mulheres que esperam por um filho ouvem muito, né? Ah, mas Deus sabe de todas as coisas, continua crendo. Olha, mas eu tenho certeza que ano que vem você vai estar gerando uma criança. E eu já ouvi muito isso. Então, assim, me doía, sabe, ver mulheres e pessoas passando pela mesma coisa e perdendo a sua fé num Deus que é Pai. Sim. E que, como pai, ele pode fazer ou não fazer alguma coisa em nossa vida. Como o nosso pai, né, na Terra, Sim, né? sim. Você pode pedir algo e ele falar não, mas é pro nosso bem. Sim. A gente não entende na Não hora, entende. Né? Porque os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. É um testemunho lindo da Keila, né? Então você que está aí em casa, ó, pode convidá-la para ir na sua igreja, contar o testemunho dela. É muito mais do que ela falou aqui, porque o nosso tempo é curto mesmo. Comprem o livro dela, adquirem, que vai valer muito a pena. É uma história real, não é uma ficção. Não é. Não são conselhos. Eu queria que fosse, mas não é não. Mas aí você não teria, né? Não estaria com essa experiência toda, né? Tem isso também, né? Jaqueline Menezes. Boa noite, Boa noite, minha amiga. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Jaqueline, eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto com mulheres. Então. E dentro disso, você criasse uma ponte também sobre esse tema do não. Porque você tem um projeto também, que você tem um trabalho com mulheres de uma forma mais profunda. E você fizesse essa ponte para a gente estar encerrando esse papo tão gostoso aqui. Eu vou falar sobre o não, até inclusive de eu estar aqui hoje. Sim. Há 25 anos atrás, ou mais, eu tive um não, onde eu não realizei o que eu tanto gostaria de estar num programa. Olha. E hoje Deus me trouxe a esse programa. Então assim, o não, ele pode ser temporário. Na realidade, tem outras bênçãos que podem vir na sua vida, ou na vida de qualquer um de nós, que vão suprir, ou vai acontecer de uma outra forma, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Sim. O nosso Deus, ele faz coisas que a gente não tem noção. Então a gente não consegue dimensionar o que ele pode fazer. Sobre o meu trabalho com mulheres, eu atuo com projetos de mulheres empreendedoras, mulheres que querem retornar ao mercado de trabalho. Então nós temos reuniões mensais ou reuniões a cada 15 dias. Sim. Paramos um período por causa da pandemia e agora estamos voltando com força total. Fora isso, nós temos alguns eventos que nós realizamos em igrejas. Nós temos um próximo evento que vai acontecer em Cabo Frio, que tem o tema Milagres. Então é um evento móvel que acontece em várias igrejas com o tema Milagres, Sim. onde algumas pastoras ministram. Sim. Uma delas é a minha amiga aqui, a pastora Dani, que o mais incrível foi uma conexão que nós tivemos e que gerou todo esse encontro. Lindo. Então assim, a conexão, ela traz coisas maravilhosas. E eu queria só completar dizendo uma coisa, que a conexão, ela traz novidade de vida. Perfeito. Era isso. Vou ser bem objetiva, né, para não ser... Mas fechou com chave de ouro, porque o nosso programa Conexão Total é isso, é novidade. Eu também, quando Deus me deu esse projeto, me deu essa direção, Ele me deu... Dizem que Deus não dá nada em detalhes, né? Mas às vezes Ele dá sim. Ele dá em detalhes. E Ele falava assim comigo, no meu coração, né? Pra mim, na minha intimidade, vai ser com gente nova. Senhor, mas eu não quero. Eu estava tão acostumada com as mesmas pessoas, porque eu já conhecia os comportamentos. Eu estava num lugar de conforto. E conexão tira você do conforto, né, Jaqueline? Conexão tira você do conforto. E quando aconteceram algumas mudanças aqui de cenário, e eu fiquei nervosa, foi tudo para melhor, mas eu fiquei nervosa, porque me desmontou. Eu podia fazer algo em muito menos tempo, mas eu tive que alongar, né, de prolongar as gravações.
E aí o Senhor falou assim comigo, até na gravação, até no cenário, eu vou te surpreender. Então você vai ter que aprender a lidar com o novo em todo o tempo. Ou seja, as conexões preparam você para outras oportunidades de patamares maiores. Então, às vezes, você não entende por que você está do lado de uma delegada. Por que eu estou fazendo do lado de uma delegada? Não sei o que Deus tem comigo do lado de uma delegada, não é? A gente não sabe. Então, as coisas de Deus, elas são surpreendentes. Então, eu quero fazer com que você comece a meditar sobre isso na sua casa, na sua convivência. Olhe primeiro ao lado de quem você está andando, com quem você anda conversando, quem é que você anda seguindo, o que essa pessoa tá te transmitindo de bom, né? E veja quais são os resultados que você está tendo. É mais positivo, mais negativo? Qual é? Faz mesmo uma continha lá, né? Faz uma continha que você vai perceber se algumas coisas estão valendo a pena ou se não estão valendo a pena. Gente, conexão é tudo. Nós somos conexão total. Sítio Coqueiros. Toda a infraestrutura para você passar dias incríveis com decoração personalizada é o lugar certo para dizer sim. Planeje aqui o retiro da sua igreja, a festa do aniversário tão sonhada, o evento corporativo da sua empresa. Você sonha, nós realizamos. Sítio Coqueiros. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, seja derramada tua glória em toda a terra, estabelecido teu reino em toda a terra, Jesus. Estabelecido teu reino em toda a terra, Jesus. Teu amor me alcançou, me atingiu, me envolveu. Teu amor me curou, me fez viver novamente. Teu amor me alcançou, me atingiu, me envolveu. Teu amor me curou, me fez viver novamente. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, seja derramada tua glória em toda a terra, estabelecido teu reino em toda a terra, Jesus. Estabelecido teu reino em toda
olho para a cruz. Para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, oh, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bom, nós criamos um outro momento aqui para que nós pudéssemos falar um pouco mais sobre a questão de como lidar com os nãos da vida. E eu convidei a Keila Araújo mais uma vez, essa escritora, para trazer um pouquinho mais da experiência dela com esse livro. Para quem ainda não conhece, Keila Araújo, O que fazer quando não pular o seu portão? E não tem como, não vai pular, ele é entrão mesmo, ele chega. E nós já conversamos em outro momento sobre esse assunto, mas eu entendi que nós precisávamos esticar um pouquinho mais esse assunto. Keila Araújo, querida, fala para mim, qual foi a maior resposta ou os maiores testemunhos que você obteve com a leitura de alguns amigos e outras pessoas interessadas no seu livro? Sim, eu tenho recebido alguns, né? E eu fico muito feliz. Toda vez que uma pessoa vem e compartilha, eu agradeço. Eu falo, nossa, que legal! Porque você fala assim, Deus me deu uma direção e eles, né, não que ele estava certo, mas eu acatei e era isso mesmo, né? Isso. Tem assim
menos de um mês, uma amiga de trabalho me encontrou nos corredores e falou, né, Keila, eu estou terminando de ler seu livro. E aí ela abriu, ele estava até na mão dela, ela falou assim, eu estou marcando várias palavras-chave e eu estou vivendo isso no ambiente e não é relacionada ao que eu falo no livro, não é o mesmo assunto, né, um assunto totalmente diferente. E ela falou, e eu tinha tanta vergonha de assumir às vezes as minhas fraquezas, eu tinha medo, e ler isso de você, quando você fala, ela citou uma parte, mas eu não vou falar porque vocês têm que ler o livro. Quando ela citou uma parte e não tinha essa conotação na área que ela falou, mas eu fiquei tão feliz porque eu falei, nossa, Deus realmente ele usa como Ele quer e trata como Ele quer, né? E algumas outras pessoas realmente na área que esperam por um casamento, né? Meninas que ainda estão esperando assim o príncipe encantado e assim totalmente totalmente assim desmotivada e tudo mais e viram no livro um motivo de esperança, sabe? E viram de Deus assim respostas de Deus assim que buscavam há muito tempo e isso tem me deixado muito feliz. Muito bom. Feliz. Talvez a sua intenção nem tenha sido totalmente essa, né? E aos poucos as coisas vão... Sim, a outra vai pessoa fluindo. vai fluir de uma outra forma, uma vai outra ver forma. a sua experiência de uma outra forma, né? Porque eu costumo falar que existem vários tipos de nãos, né? Sim. Existem aqueles nãos que nós percebemos imediatamente que foi um livramento na nossa vida, né? Vamos colocar aí um relacionamento, você fica mal pra caramba, fica na fossa, mas você, meses depois, você descobre um monte de coisa e fala, nossa, foi um livramento, graças a Deus por esse não. Na verdade, às vezes você quer muito um emprego, você, né, as portas estão fechadas, mas aí um mês depois você consegue um ótimo emprego, você fala, foi livramento esse não, graças a Deus por esse não. Mas existem aqueles nãos sem resposta, né? Aqueles nãos que eu costumo falar assim, talvez lá na glória eu vá saber o porquê de algumas coisas. Não tem uma explicação. Não tem uma explicação lógica, não tem uma explicação clara, não tem, simplesmente, né? Aconteceu, a vida se encarregou disso, né? Isso. E foi para esses nãos, assim, eu acredito que esse livro foi escrito, porque na minha área, né, como eu falei, foi na área da maternidade, tantas mulheres passam por isso e muitas não conseguem superar isso, né? Isso pode virar uma depressão ou algo pior. E tantos outros piores nãos, né? Existem nãos, nossa, que nós se formos citar aqui, né, não cabem nas nossas mãos. Mas eu creio, né, Nívia, e esse foi o foco principal, que em todos eles nós precisamos crer que Deus não perdeu o controle. Perfeito. Deus não perdeu o controle. Nós não vamos, né, em uma semana ficar bem, nós não vamos talvez em um mês ficar bem após esse não, seja lá em que área for, mas se nós insistirmos na nossa fé e crer que Ele tem um propósito para tudo, mesmo que você não entenda que tenha sido ou não um livramento, mas você vai entender pelo menos o propósito disso. Com né? certeza. Na minha vida, talvez eu não tenha com clareza o propósito disso, mas, por exemplo, estar aqui pode ser fruto desse não. Perfeito. Né? Os nãos, eles podem criar novas pontes, né, Sim. que te levam para um propósito que você nem conhece. Sim, com certeza. Os nãos também nos aproximam de Deus, não é, Sim. Cristiano? A palavra de Deus diz em Isaías 55:8, não são os vossos pensamentos os meus pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos. Né? E estar preparado para ouvir os nãos de Deus é muito difícil. Muito. Né? Quando a gente vê lá em Abacuque, né? Ele falando na sua ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. É muito poético. É muito bonito até de se pregar. Mas quando nós vivemos isso, o não... É complicado. Aceitar o não não é uma tarefa tão fácil. Não, não Nívia. é. Ainda mais no nosso meio ao qual nós estamos profetizando, declarando, Isso. reafirmando, estamos decretando, e tudo isso em nome de Deus. Isso. E quando isso não acontece,
a culpa é de quem? É de Deus? Eu que orei pouco, É. foi a minha falta de fé, Sim. e aí vem a frustração, É. né? Vem a vontade de não mais caminhar na presença É, de Deus. é. Eu deixo de congregar, por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça que Deus iria fazer, porque eu sou crente, porque eu determinei, porque eu profetizei. Puxa vida. Sim. E a frustração, ela leva até a depressão. Leva, né? leva. Então, entender a vontade de Deus, né, que ela é boa, perfeita e agradável, nem sempre ela vai ser em primeira vista, em primeiro plano, boa, perfeita e agradável. Né? Na escrita, até chegar à prática, é um processo. É um processo. Né? Entender que uma porta fechou para que uma outra vai abrir, como foi mencionado, Isso. não é tão simples assim. Né? Um relacionamento, né, que foi rompido e você se vê naquele meio, nós que somos cristãos, você de repente está passando por um momento de dificuldade no seu relacionamento, ou até terminou e falou a promessa de Deus. A pessoa de Deus para a minha vida. E de repente a pessoa foi embora. Né? Eu costumo dizer na nossa igreja, Igreja Batista Betel no Salgueiro, quero deixar o meu abraço para o meu pastor Robson claro. Lama, uma pessoa muito gostosa de se relacionar. Sim. Né? E eu costumo dizer que Deus, ele não te dá a ninguém. É até ousado falar isso, porque Deus me deu a minha vara. Não, Deus não dá a ninguém, quem escolhe é você. Quem escolhe sou eu. Concordo. E aí? E quando nós escolhemos errado? Porque isso é sério. E colocamos na conta de Deus. Deus deu. Aí eu vou falar para Deus que você errou? Você errou? Então nós precisamos amadurecer e entender e prosseguir em conhecer a palavra de Deus em sua essência. Isso. Não pegar versículos isolados, isso textos aí. sem contexto. Isso aí. Né? Porque é pretexto para heresia. E depois ficarmos frustrados. Então, precisamos entender os nãos de Deus. Isso aí. E esse processo é longo. É gradativo. Sim. Mas quando chegamos à plenitude do entendimento desses nãos, nós crescemos. E quando crescemos, nós verdadeiramente alcançamos aquilo que Ele tem para nós. Perfeito. Falar dos nãos não é fácil. Falar dos nãos não é fácil. Então fica a dica aqui. Keila Araújo, o que fazer quando não pular o seu portão? A Keila aqui não está dando uma receita, ela está contando algumas experiências que ela teve em Deus, que ela teve no processo da vida, né? E eu tenho certeza que você vai amar, compre ou dê de presente, ou compre para você mesmo, porque é tão bom quando a gente ouve ou a gente lê a experiência do outro, mesmo que esteja um pouco tão distante daquilo que a gente já vivenciou, mas a gente aprende o que ela quer dizer com o que fazer quando não pulou o seu portão. O que aconteceu, né? Como é que o não pulou o portão assim? Então a gente vai encerrar esse momento aqui, porque a gente não podia deixar de falar mais um pouco. Você quer deixar mais uma mensagem, Keila? Sim, uma mensagem de incentivo, de ânimo, né? Porque, como nós falamos aqui, todos nós estamos suscetíveis a isso, sendo cristãos, não cristãos, enfim, ricos, pobres, não tem divisão. Essa frustração, esse momento pode chegar na vida de qualquer um de nós. Sim. E a palavra é ânimo, ânimo. Eu costumo colocar em alguns livros que eu dou, assino para as pessoas, eu coloco: existe vida após o não. Seja ele em que área for, existe vida após o não. Então, você pode sobreviver a esse não, seja ele em que área for. Então, não desista. Não desista, muito bem. Eu quero deixar aqui o nosso abraço, né, e a nossa mensagem. Continuem lutando, continuem caminhando, mesmo que não venha, tá bom? Um beijo para vocês.
Depois do não, vem o recomeço. Fácil? Não. E por que não? Porque os nãos, eles trazem perdas. Perdas materiais, financeiras, perdas de relacionamentos, perdas até mesmo de entes queridos. E a tendência é deixarmos que a tristeza tome conta de nós. E se nós não tivermos equilíbrio emocional, podemos inclusive parar no fundo do poço, onde a tristeza tenta nos dominar. Mas num determinado momento, nós começamos a sentir alguém nos puxar, nos tirar daquele poço. E quando nós chegamos lá fora, quem nós encontramos? Jesus. E Ele nos pega pelas mãos e sai caminhando conosco e nos diz, sabe, em todos os nãos da sua vida eu estava lá te auxiliando, eu estava lá te deixando que você amadurecesse, mas eu estava lá, em momento nenhum eu larguei a sua mão. E aí Ele nos mostra, nos remete até a cruz, Ele nos mostra e diz, sabe aquela cruz? Para muitos, aquele foi o maior não da minha vida. Aos olhos humanos, ali naquela cruz, eu perdi tudo. Eu perdi a vida. Mas aos olhos espirituais, aos olhos de Deus, no momento em que eu perdi tudo, foi ali que eu ganhei tudo. Ali se deu o marco do recomeço da humanidade. E aí, esse mesmo Jesus, Ele nos entrega uma chave e diz, vai lá, é o seu momento, o momento do recomeço. Abre aquela porta, aquele cômodo, está escrito, a sala do recomeço. E aí nós vamos até aquele cômodo, colocamos aquela chave e abrimos. E quando nós abrimos aquela porta, nós não encontramos nada. Porque aquele cômodo está vazio. E nós perguntamos, eu não entendo, Senhor, por quê? Ele disse, porque tudo que estava impedindo a sua vitória, tudo que estava dentro desse cômodo, seu coração, eu precisei retirar, porque impedia o seu crescimento, impedia que você avançasse sobre os planos que eu tenho para você. E como saber então quais são os planos de Deus para a nossa vida? É no momento em que Ele nos chama, em que Ele nos convoca e que Ele nos diz, estou te escolhendo para você recomeçar uma nova vida comigo e não se aparte de mim, que o seu foco esteja sobre os planos que eu tenho na sua vida. Esse foi o nosso momento. Sítio Coqueiros, toda a infraestrutura para você passar dias incríveis com decoração personalizada é o lugar certo para dizer sim. Planeje aqui o retiro da sua igreja, a festa do aniversário tão sonhada, o evento corporativo da sua empresa. Você sonha, nós realizamos. Sítio Coqueiros. Hoje nós estamos aqui estreando o nosso programa Conexão Total. Posso chorar uma noite que a alegria vem pela manhã, eu sei. Grandes coisas Deus tem feito e ainda Ele vai fazer. Né, aquela coisa assim, ah não, agora que eu me batizei eu vou deixar de fazer. Gente, é um processo. Depois que eu passei a primeira análise, eu falei, eu quero aprender esse negócio. Esse negócio de verdade. Debaixo da unção.
tem como alguém hoje me desconvencer, né? Sim. Porque eu só não estou convencida, eu estou com as provas. Ela pode ser tudo, claro que ela pode ser a empresária, ela pode ser a juíza, ela pode comandar em grandes empresas, mas ela não pode perder a essência, ela é mulher. Eu comecei a confeitaria ajudando a minha mãe, né? Desde a minha infância. Minha mãe sempre fez bolos, sempre fez encomendas, aniversário dos nossos irmãos, dos nossos primos, da família em si. Eu falo pra você que está em casa, nunca desista do seu sonho. Mas nós estamos com um barro na mão do olheiro. E esse olheiro, ele às vezes quebra. Oh, meu Deus. E eu desejo ser quebrada quantas vezes forem necessárias. Sim. O que é a violência doméstica? Ela é toda ação ou omissão contra um gênero, o gênero feminino, que traga morte, violência física, moral e patrimonial. Isso é a violência doméstica, conforme o artigo 5º da Lei Maria da Penha. Já tem um tempinho, né, que eu fui novinha, então eu tinha o hábito de escrever, passei pelas fases de diários, né, aquelas fases que as mocinhas passam e tudo. Na adolescência isso foi aumentando. A música latente na minha vida desde sempre. Compus canções minhas do nosso projeto, o primeiro CD que a gente tem, com 13, 14 anos. Mas no decorrer da vida a gente cai, levanta e a gente vai acumulando experiências de vida, experiências com Deus. Que eu falo hoje para muitas pessoas que me procuram, sabe? Que a gente pode sim escolher aquela pessoa com quem a gente deseja estar pro resto da nossa vida. Um certo dia, para resumir, uma moça sentou na minha cadeira, começou a chorar muito e eu não sabia. A mãe dela estava na UTI e naquele dia a mãe faleceu. E ela estava com um pó descolorante no cabelo. O que fazer nessa hora? Eu orei por ela e Deus acalmou o coração. Ali eu vim entender que é ministério. O que acontece? Essa veia artística que você perguntou, eu acho que ela veio do hospital. Porque eu tive uma doença quando criança, não sei se 6, 8 anos, chamada clupe. Eu acho que só eu tive clupe, porque eu nunca mais ouvi falar nisso. E eu fiquei no isolamento. E eu, no isolamento, eu cantava o tempo inteiro. E as enfermeiras tinham que, mãe, manda esse menino parar de cantar, mãe. É chuva de amor. Há 25 anos atrás, ou mais, eu tive um não, onde eu não realizei o que eu tanto gostaria de estar num programa. E hoje, Deus me trouxe esse programa. Então, assim, o não, ele pode ser temporário. Na realidade, tem outras bênçãos que podem vir na sua vida, na vida de qualquer um de nós, que vão suprir, ou vai acontecer de uma outra forma. Boa noite a todos. Eu quero louvar a Deus, né, por estarmos aqui. E foi um presente de Deus, né, para mim. Né, o Senhor me conectou aqui com vocês, com essa pessoa linda que Deus colocou na nossa vida.